Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma videoaula? Então, bacteriologia. Essa semana a gente vai começar a ver sobre as bactérias. Bacteriologia é o estudo das bactérias, tá? Do grego, micro, pequeno, bio, vida, logos, ciência. Então, é a ciência que vai estudar os micro-organismos, tá? Bom, a gente também vai estudar as suas complicações que eles podem gerar. Complicações como essas, tá? Casos de infecções graves que podem gerar aí, levar até amputações de membro, ou até mesmo cáries, ou outros problemas aí que a gente às vezes nem espera, imagina que pode acontecer, né? A gente vai descobrir que as bactérias elas têm um potencial enorme de causar lesões na gente e diversos problemas. E como identificar, como diagnosticar, como saber quem, é isso que a gente vai ver hoje, beleza? Então, para identificar, a gente precisa estudar a morfologia, a estrutura, a fisiologia, o metabolismo. A gente precisa descobrir todos os mecanismos dessa bactéria, né? Elas são muito pequenas e a gente não consegue ver uma única bactéria sozinha. A gente precisa do auxílio de um microscópio. O que a gente consegue ver são colônias de bactérias, que a gente vai fazer isso também. Elas são diferentes, por exemplo, dos vírus. Os vírus são muito menores ainda. Esses a gente não consegue ver. As bactérias são micro-organismos vivos, unicelulares e procariontes. Ou seja, elas não têm o núcleo organizado, elas não possuem carioteca, elas são procariontes, tá? Elas têm um projeto de carioteca, um protótipo, elas não têm a carioteca completa, tá? Isso faz com que o núcleo fique esparramado entre as demais organelas. Antigamente usava-se a expressão sem núcleo. A gente não usa mais essa expressão, porque na verdade a bactéria ela tem núcleo, ele só não está organizado. Bom, a gente começa falando dos tipos de respiração celular. Existem as aeróbias, as anaeróbias e as facultativas, ok? Aeróbias, anaeróbias e as facultativas. Aeróbias são aquelas que precisam de oxigênio para sobreviver. Se você tira o oxigênio dela, ela morre. A anaeróbia é o contrário. Ela não gosta de oxigênio. Se você põe oxigênio nela, ela morre. E as facultativas é aquelas que têm uma preferência. Ela pode ser aeróbia facultativa ou anaeróbia facultativa. Significa que ela prefere viver sem oxigênio ou com oxigênio, mas ela se adapta dependendo da circunstância. Tá? Como exemplo, eu sempre uso em sala de aula o exemplo do bafo. Por que a gente tem bafo de manhã? Além das questões metabólicas que vocês aprenderam com a Ana, com o Renato, com vários outros professores, que a gente tem questões metabólicas que mudam o nosso hálito, as bactérias também influenciam no hálito pela manhã. Por quê? Durante o dia, a gente produz muita saliva e é rica em oxigênio. Durante a noite, o cérebro manda a gente cessar essa produção de saliva para a gente não morrer afogado na própria baba. Com isso, diminui muito a oxigenação da nossa boca. Então, mesmo que a gente fique quietinho durante o dia, ainda assim entra oxigênio por meio da saliva. E mesmo assim, a gente fica conversando, falando, a gente abre por diversos motivos. Aí, nesse momento, crescem muitas bactérias anaeróbias e anaeróbias facultativas, que são mais agressivas. Então, elas produzem toxinas e têm mais mau cheiro. Por isso que todos temos bafo de manhã. Bom, então a gente já viu sobre a respiração. Vamos falar então sobre a obtenção de energia. Diferente das plantas, as bactérias não conseguem produzir a própria energia. Então, elas são seres considerados seres heterotrófos. Autotrófos são as plantas que produzem o próprio alimento por meio da clorofila. Fotossíntese. As bactérias não têm essa capacidade, então são seres heterotrófos. Elas podem ser parasitas, ou seja, elas estão danificando o seu hospedeiro.
tá? Elas querem, elas consomem toda a energia desse seu hospedeiro até que o hospedeiro morra. As saprófitas são aquelas de ambiente. A gente já viu esse prefixo sapro lá atrás na primeira aula, quando a gente falava que tinha uma tabelinha que falava de saprozoonoses, que eram as zoonoses referentes ao ambiente, que completavam o ciclo no ambiente. Toda vez que tiver o prefixo sapro, vocês precisam lembrar de ambiente, tá? E a gente tem as bactérias